aqui eu vou explicar para vocês uma prática nossa, né, que eu não sei se mais alguém faz isso em algum lugar. Honestamente, já conheci vários serviços de acolhimento que não fazem. Né? A gente divide o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, em duas partes. Né? Então, quando a criança chega, é olhado a criança, a demanda da criança, né? Se a criança está estudando, se ela não está, se tem que fazer exames de rotina, se ela tem algum acompanhamento médico frequente. É olhado a criança e é feito o PIA, o histórico da criança e o plano de ação com a criança ou adolescente. Certo? Nesse plano de ação, a gente inclui lá um parágrafo, que o plano de acompanhamento familiar será elaborado pela equipe técnica em 30 dias. Por quê? Porque a gente tem tempo para fazer um plano de acompanhamento da família em 1 semana ou 2? Aliás, qual é o prazo médio de entrega de um PIA de vocês? É duro, né? É pesado de entregar um PIA em menos tempo, porque a gente precisa mapear a família, a gente precisa conhecer o grupo familiar. Então, o que a gente fez? A gente falou, peraí, vamos dividir isso. Né? Eu preciso já dar um lugar para essa criança no processo, porque senão o juiz começa a decidir as coisas descabidamente. Você já deve ter visto isso acontecer. Né? Então, o que eu faço? Eu já coloco o PIA da criança lá no processo e falo, olha, excelentíssimo juiz, né? Essa criança agora está nesse serviço de acolhimento, foram pensadas essas propostas para essa criança, junto com o Conselho Tutelar, junto com o CRAS, junto com a escola. E aí, se o juiz concorda, se ele não se manifesta, o PIA é lei agora, porque o PIA é que diz o que vai acontecer na vida daquela criança. Se o juiz não concorda, se ele se manifesta contrário a alguma coisa, o que honestamente eu nunca vi acontecer, né? Ele vai dizer, olha, eu acho que isso aqui devia ser repensado, ele vai mandar ofício e a gente vai conversando com o juiz assim por papel, né? Ofício para lá e ofício para cá. Ok? Mas, normalmente, ele não vai contestar, porque os técnicos que acompanham a criança são do serviço de acolhimento. Ok? Gente, importante incluir aí os técnicos do serviço social do fórum, né? Que normalmente também participam aí da construção do PIA. Não sei como é que é a atuação aí na cidade de vocês, mas lá em Poços eles são presentes, assim. Não acompanham muito, mas são presentes nas discussões, né? E, às vezes, nas decisões. Não é verdade? Então, gente, a gente vai elaborar o PAF dessa família depois. Primeiro eu junto o PIA, depois eu elaboro o PAF. Na verdade, é tudo junto, né, gente? Do jeito que a gente vai pensando na criança, a gente já vai tendo informação sobre a família. Mas a gente sistematizou assim para facilitar para o técnico e, inclusive, para o juiz, para ele entender que a demanda da criança é uma, e a demanda da criança tem suas particularidades e a demanda da família tem outras. E, às vezes, fica misturado, e quando você olha um processo judicial, às vezes, e quando você senta com um técnico para conversar sobre o plano com aquela criança, fica confuso o que é da família e o que é da criança. Então, a gente separou isso. É uma prática que, a princípio, tem dado certo. Esse PAF, gente, Plano de Acompanhamento Familiar, ele vai ser elaborado, né, construído com a participação dos órgãos que acompanham ou irão iniciar o acompanhamento da família. Então, eu verifiquei uma situação de dependência química. Eu preciso encaminhar essa família para o CAPS-AD. Lá em Poços chama CAPS-AD, né? Que vai fazer o acompanhamento 3 vezes por semana, vai fazer psicoterapia ou vai encaminhar para a internação. O profissional responsável do CAPS-AD vai participar do PAF. E eu vou fazer reunião com ele e ele vai assinar um documento dizendo qual é a parte dele nesse PAF. E esse documento assinado vai para o juiz. Né? E aí, se não der certo, eu só aviso o juiz. Olha, doutor, né? Essa parte aí era lá do CAPS. Né? Porque a gente precisa começar a dar nome aos bois. Não dá para o serviço de acolhimento ficar no lugar de assumir tudo e ser responsabilizado por tudo. Não existe um sistema de garantia de direitos? Então, cada um faz a sua parte dentro dessa proposta de trabalho do PAF. O PAF, gente, logicamente, tem que ser com a participação da família, né? Incluindo a criança ou adolescente acolhido. Então, a gente teve, há 2 semanas atrás, uma adolescente que foi acolhida. Ela não olha na cara da mãe, não conversa com a mãe, mas sentou lá junto com a mãe para construir o PAF. Né? A mãe foi lá, a mãe não cumprimenta ela também, eles têm um conflito muito grande, mas foi a mãe e o pai que nunca ficaram juntos, né? Na verdade, só geraram mesmo a criança. E aí, que agora já é adolescente, e todo mundo teve que sentar lá para bater um papo sobre o que a gente ia fazer daqui para frente. Né? O que cada um podia assumir, o que estava acontecendo, como é que era a história dessa família. E aí, às vezes, claro, tem briga, às vezes a família fica um pouco assim, mas dá certo porque a família começa a se ver no lugar de família, né? Em relação àquela criança e àquele adolescente. Com a referência dos técnicos do serviço de acolhimento na construção e no acompanhamento,
né? Então, a família precisa entender que o técnico do serviço de acolhimento ele é referência, né? E daqui a pouco a gente vai entender o que é ser referência para a família, né? Ser referência não é fazer essa reunião inicial e depois ir lá fazer uma visitinha para ver como é que a família está saindo, né? Ser referência é bem mais do que isso, né? Com a orientação da equipe do serviço de acolhimento sobre intervenções, desmistificação das histórias, ressignificação de algumas posturas. Isso é de suma importância. Fiz o mapeamento da família. Estamos pensando no PIA e no PAF. A construção do PIA, pelo menos lá na casa, a gente já faz com os educadores. Tem reunião semanal, senta e a gente vai colocar as primeiras impressões, se a criança dorme bem, se a criança está fazendo xixi na cama, né? Se a criança tem tido pesadelo, se a criança chora muito, porque isso tudo não instrui o PIA. Então, os educadores é que vão trazer essas informações para o PIA e a gente vai construir, junto com os educadores, a proposta de trabalho. Ó, essa criança precisa passar no médico, essa criança não tomou as vacinas. E aí os educadores participam dessa construção. Depois do PAF, gente, a gente vai trazer para os educadores a história de vida das crianças, né? Isso é uma coisa que eu percebo muita resistência no serviço de acolhimento. E, às vezes, eu até entendo por quê. Porque, às vezes, o educador tem algumas posturas um pouco inadequadas, né? Mas, se a gente consegue trabalhar esse educador para ele compreender a história de vida da criança, a gente vai desmistificar a história. O educador não vai fantasiar o que aconteceu. Ele vai saber o que aconteceu. E ele vai entender que a família não está... Nós não estamos na lógica de apontar para a família e tirar a criança, porque isso já foi feito. Concordam? A criança já foi retirada da família. Agora os educadores estão na lógica, né, de a gente auxiliar a família, olhar a família. Pode falar. E quando o educador não tem acesso a essas informações na instituição que ele trabalha? Então, aí é uma questão de proposta pedagógica da instituição, né? Cada instituição tem uma forma de pensar o serviço. Na nossa instituição, a gente tende a dar acesso a essas informações para os educadores. Inclusive, às vezes, a gente tem lá um acordo de um termo de sigilo. Quer dizer, ele não pode divulgar nenhuma informação da criança, nenhuma informação da família, ele não pode retirar documentos, ele não pode falar da história da criança nem em casa, né? Porque se ele quer ter acesso à história, se isso faz parte do trabalho, ele precisa também ter o compromisso de zelar por essa história, porque a história não é dele, a história é de outra pessoa, né? Então, a gente tem a construção do projeto político-pedagógico na instituição. E aí, normalmente, na construção do projeto político-pedagógico, isso é posto, né? Os educadores vão trazer a sua demanda também dentro dessa construção. Inclusive, o MDS está dando prazo até 2017 para todas as instituições terem seu projeto político-pedagógico prontos, né? Então, a gente tem aí, inclusive, uma força aí para exigindo isso. Pode passar. 10 minutos? Bom, assim, gente, a gente tem como norte que o PAF é construído com a família e não para a família, ok? Se a família não entendeu o motivo do acolhimento e sua responsabilidade por ele ter ocorrido, detalhe, responsabilidade, não é culpa, né? Não vou nem repetir as palavras que eu ia frisar, mas a Rima já falou. Dificilmente ela aderirá a qualquer proposta de intervenção ou trabalho, mesmo que ela tenha sugerido. Logo eu explico isso lá no caso. O vínculo afetivo entre a criança e a família deve ser mantido, incentivado e favorecido durante o acompanhamento da família. Porque senão você trabalha a família por 6 meses, deixa a criança guardada lá no serviço de acolhimento, depois a criança não quer saber mais da família. Né? Não sei se já tiveram casos assim, mas eu já vi adolescente que não queria voltar mais para a família. Poxa, já estou muito bem aqui, o que eu vou fazer na minha casa? O que eu vou fazer na casa deles? Né? Então, se não favorece a convivência, vai ter problema depois para reinserir. A família deve ser considerada sempre que possível nas decisões acerca da vida de seus filhos e incentivada a participar de sua rotina. Reunião escolar, né? Consulta médica. Vai fazer uma cirurgia, quem vai ficar no hospital? A família, não é? Por que vai um educador da instituição ficar se tem alguém da família para ficar com o filho lá, com a criança ou com o adolescente no hospital? A família vai ficar, né? Se tem que comprar roupa e a família tem condição de comprar roupa, quem vai comprar roupa? A família. Por que o serviço de acolhimento tem que dar tudo? Né? A família não estava comprando roupa até então? Então, a família é que vai participar da rotina da criança. Eu sei que vocês estão rindo porque isso é impossível em alguns casos, né? Mas... a gente precisa olhar para a potencialidade da família. Eu estava com uma mãe que todo mundo dizia que não fazia nada. De 3 meses para cá, a mãe já comprou tudo para as filhas. Tudo. E ela perdeu o benefício previdenciário que ela recebia, porque uma das filhas é especial.
Ela está trabalhando no frente de trabalho, que dá direito a ela R$ 130 por mês, e ela recebe o Bolsa Família. E com isso ela está comprando roupa para os filhos. Inclusive, eu estou sem a pulseirinha hoje, umas pulseirinhas que as crianças e adolescentes estão fazendo, com aqueles elastiquinhos. Inclusive, compra os elastiquinhos para a filha fazer e vender na escola. Acreditem. Então, às vezes a gente acha que a família não dá conta, mas a família dá, né? Pode passar, por favor. Elaboração do PAF. Vou passar rapidinho. A gente faz a estrutura do PAF dessa forma, gente. Identificação histórica da família, que é a primeira parte. Onde essa família mora, como é que foi a história dessa família, o que já aconteceu, quem integra essa família, né? Plano de ação com a família. E aí o plano de ação é o que é construído, que a família assina, inclusive, né? Identifica a criança, qual é o núcleo familiar, qual a família extensa, qual a situação apresentada. Situação apresentada mesmo. Situação de alcoolismo paterno. Violência doméstica. Né? O que está acontecendo naquela família? Sem julgamentos. Né? O que é fato naquela família que prejudica a família? Vai colocar a situação apresentada. O histórico de ação. Então, desde o acolhimento, foi feita reunião com a família, foi feito isso, conforme ata anexa. Quer dizer, você vai juntar todos os documentos, todos os registros que você tem, que foram feitos com a família, né? Fatos. Histórico de ação são os fatos, o que já aconteceu depois que a criança foi acolhida com aquela família. Ações propostas, ou seja, depois que você fez aquela reunião inicial, vai ter uma outra reunião onde você vai pensar junto com a família o que pode ser feito, né? O que essa família dá conta, o que ela acha que precisa ser feito, e aí você propõe as ações junto com ela, ou ela mesma propõe, constrói esse documento para ela assinar. E só aqui, gente, né? Eu gostei muito dessa divisão quando a gente fez. Vai vir a opinião do técnico. Parecer da equipe técnica. Por quê? Porque, munido de todas as demais informações, o técnico do judiciário pode achar que tem que reinserir. E o técnico do serviço de acolhimento pode achar que não. Não acontece isso? Aliás, acontece muito o inverso. O técnico do serviço já acha que a família está pronta, não é isso? E o técnico do fórum acha que não está pronta. Então, contra fatos, ninguém pode falar nada. Fatos são fatos. Né? Então, o que é fato, o que é histórico, o que a família deu conta de fazer, ela deu conta. A opinião, o parecer, porque aí não é só opinião, o parecer é uma coisa bem mais profunda, né? O parecer do técnico sobre o caso, ele vem à parte nessa nossa proposta de trabalho. E aí, cada técnico vai dar o seu parecer, o juiz vai ler, vai ver o parecer do técnico e vai decidir a partir disso, dos fatos e do parecer. Normalmente os documentos vinham muito misturados. Você não sabia direito se aquilo era da família ou era do técnico. Então a gente fez isso. Às vezes na Casa Lar os técnicos ficam meio assim. Gente, isso aqui não é para colocar parecer aqui. Aqui é fato. O parecer é lá embaixo. E vice-versa. Né? Prazo de reavaliação. Normalmente é 6 meses, é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente pede. Mas em alguns casos que a gente percebe que pode fazer a reinserção mais rápido, a gente coloca 2 meses, 3 meses e já reavalia. Tá? Por favor. Acompanhamento sistemático da família. Ou seja, fiz a proposta, vou fazer o acompanhamento. Né? Visitas domiciliares com registro, né, e assinatura da família. Encaminhamento qualificado. Isso aqui é uma coisa que faz toda a diferença. Eu não dou uma cartinha para o pai ir na Defensoria Pública. Eu vou com o pai na Defensoria Pública. Né? Encaminho qualificadamente. Doutor, defensor, essa é a família X. Seu filho está acolhido lá comigo, né, lá na Casa Lar. A situação da família é essa e ela está precisando de um defensor para que ela reaveja a guarda da criança. Encaminhamento qualificado. Vou encaminhar para o CRAS, vou encaminhar para o CREAS. Psicólogo do CREAS. Essa é a família tal, seu filho está acolhido, está com tal situação, com tal violação de direito, precisa de acompanhamento. Isso, gente, dá nome aos bois. Eu encaminhei para fulano de tal, entreguei para fulano de tal. E o fulano de tal, ele se vê mais implicado, mais responsabilizado nisso. Auxílio e orientação quando a família solicitar ou o técnico observar a necessidade. Ações que fortaleçam ou restabeleçam os vínculos afetivos, grupos, passeios, encontros. Né? Estruturar uma rede de apoio à família. Você tem tanto os profissionais do território onde a família está, né, quanto as pessoas da comunidade, a família extensa, que muitas vezes vão auxiliar para que as crianças voltem para casa. Reavaliação do caso. Em geral, a reavaliação é a cada 6 meses, né, podendo ser em menor tempo. Aí o que a gente faz? A gente não fez os encaminhamentos? Quando a gente vai reavaliar o caso, a gente pede relatório de todos os órgãos que acompanham. Porque se o CAPS-AD está acompanhando, ele tem que dizer se aquela família está apta, se ela está melhorando ou não, se ela está progredindo ou não, se ela está aderindo ou não. Né? Podem ser realizados novos estudos de caso,
novos encaminhamentos, pode ser aumentada a convivência. Então, quando a gente percebe que a família está aderindo, a situação de violação provavelmente não vai acontecer, porque a família está bem acompanhada, a gente começa a liberar a criança para ir aos finais de semana para casa. Então, a criança passa aí no domingo, depois sábado e domingo, depois sexta, sábado e domingo, e aí espera-se que depois definitivamente, né? Então, a gente aumenta a convivência. Se a gente aumenta a convivência, a gente favorece o vínculo. Se a gente favorece o vínculo, a família não quer devolver a criança no domingo, a criança não quer ir embora no domingo, e a família começa a se mobilizar mais rápido para ter a criança de volta, né? Isso funciona muito bem. Pelo menos até agora tem funcionado. Devem ser reafirmados ou estabelecidos novos combinados com a família. Poderá ser verificada a possibilidade de reinserção. E, infelizmente, pode ser verificada também que a família não tem condição de ficar com a criança, né? E aí a criança vai ser encaminhada para adoção, ou para a família extensa, em alguns casos, né? Ou, se for adolescente, a emancipação civil e judicial. Lembrando que a civil é aos 18 anos e a judicial é a partir dos 16, desde que o adolescente se mostre apto para isso, né?